é um mercado, não é um mercado da Premier League que todos conhecem, mas é um mercado que também costuma ter dinheiro, que é a Turquia, e que costuma vir a Portugal e costuma levar jogadores, também treinadores portugueses, e vamos falar com fala muito bem português, aqui não vamos precisar traduzir, Sérgio, que é o Barbados Goznelli, já trabalhou no Başakşehir, tem muita experiência no futebol turco, tem um grande conhecimento do futebol português, e vamos falar com ele sobre jogadores portugueses, treinadores portugueses, bárbaros. Obrigado por estar connosco. Começamos com Gedson, que está praticamente certo de volta ao Galatasaray da Turquia, certo? Sim, boa tarde, obrigado eu. Então, sim, porque o Gedson é um jogador muito querido pelos adeptos, porque temporada passada Galatasaray acabou no segundo lugar no campeonato e só perdeu o título com um gol de diferença. Mas essa temporada as coisas não correram bem para Galatasaray, porque vocês podem ver que na tabela eles estão abaixo da meio da tabela. E por isso o Galatasaray precisa reforçar meio campo com um jogador como Gerson, porque ano passado ele fez muita diferença, porque é um jogador box-to-box, e aqui na Turquia, no campeonato turco, as distâncias entre os blocos não são tão curtas como em Portugal, e Gerson, sobretudo, ele fechava muito bem os espaços, por isso ele fez grande diferença. Na temporada passada, por exemplo, o Gedson, quando ele veio sem jogar muitos jogos no Tottenham, por isso costumava ser difícil para ele nos primeiros 2, 3 jogos, mas depois do terceiro jogo começou a ganhar o ritmo e ajudou muito para Galatasaray, e por isso foi muito querido pelos adeptos. E se Galatasaray conseguir trazer Gedson de volta, eu acredito que vai fazer um grande trabalho. O fascínio ou a capacidade que a Turquia, os clubes turcos têm de convencer portugueses é a parte financeira, é o ambiente nos estádios que faz com que os jogadores queiram também viver esse ambiente eufórico nas bancadas. O que é que acha? Sim, aqui os adeptos são apaixonados pelos clubes deles, os clubes grandes sobretudo, como Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş. Mas essa temporada também Trabzonspor está na liderança e já tem 9 pontos de diferença com a equipa que está segundo colocado no campeonato. Até agora eles dominaram no campeonato, e essa é a parte de paixão dos adeptos. E tem que também analisar a parte financeira, porque na temporada passada 1 euro valia 9 liras turcas, mas essa temporada 1 euro vale quase 16. Então também está a trabalhar as decisões dos clubes, porque não é fácil fazer as mesmas contratações que os clubes faziam antes. Por isso também tem que analisar essa parte, como os clubes não têm o mesmo orçamento que eles tinham no passado. Bárbaros, ainda sobre o Gedson e o Galatasaray, houve aí uma mudança no Galatasaray, certo? Saiu o Fatih Terim do clube. Houve também uma convulsão interna na direção do clube. O que é que nos podes dizer sobre isso? E isso de alguma forma pode prejudicar o negócio ou não? Como todo mundo sabe, Fatih Terim, senhor Fatih Terim é um grande nome no futebol turco, não só para Galatasaray, pelo futebol turco é um grande nome, é lenda de clube. Só que essa temporada, como as coisas não correram bem no campeonato turco, a direção tomou uma decisão assim, mas as coisas estavam a correr bem na Europa, porque eles conseguiram classificar da fase do grupo, de um grupo muito difícil, e depois dele, Galatasaray contratou o ex-adjunto do Guardiola, Dominic Tehent. Sim, como quando as coisas não correram bem, às vezes tem que fazer as mudanças radicais. Então, essa foi a decisão da direção também, que eles fizeram uma mudança muito radical. Já agora, o mercado português está aberto até que dia? Até 8 de fevereiro. Ok. E daquilo que tu conheces também muito bem, eu sei que conheces muito bem a Liga Portuguesa, há jogadores que achas que podem interessar na próxima semana, até com os outros mercados já fechados? Portanto, os clubes turcos têm aqui uma oportunidade de atacar os jogadores em Portugal sem concorrência. Achas que há jogadores em Portugal que podem interessar aos grandes clubes da Turquia? Não, sempre, porque o campeonato português é um campeonato muito bom, porque taticamente
os jogadores evoluem muito no campeonato português e em termos salariais também eles não cobram tão alto e no campeonato português. Por isso, como sempre, os jogadores do mercado português são interessantes para o mercado turco. Até eu acredito que na próxima temporada, até da segunda divisão de Portugal, vários jogadores podem ser transferidos pelos clubes da primeira divisão da Turquia. Antes era diferente, como as equipas da segunda divisão da Turquia contratavam mais da primeira divisão de Portugal, mas agora também, por causa da situação financeira, eu acredito que também as equipas da primeira divisão da Turquia vão preferir contratar jogadores da primeira divisão, da segunda divisão de Portugal. Também há muitos bons jogadores na segunda divisão de Portugal. E já agora, ao contrário, não sei se exportar isso, David, só aproveitar. Nós vemos muito poucos jogadores da Turquia jogarem em Portugal. Eu não me lembro de nenhum, de repente, se calhar estão a falhar. O Demiral esteve no Sporting, sim. Quase não jogou no Sporting, na primeira equipa quase não jogou. Há jogadores aí que achas que podem interessar a Porto, Benfica, Sporting ou não? Não, assim, sempre, porque aqui na Turquia sempre há bons jogadores. Só que o problema antigamente foi por causa da restrição dos estrangeiros. Por exemplo, até essa temporada também não tinha limite. E por isso a Turquia exportou muitos jogadores turcos para os outros países, como Çağlar Soyuncu ou Cengiz Ünder ou Ozan Kabak. Muitos jogadores também foram transferidos pelos campeonatos bons da Europa. Só que agora mudaram essa regra de novo e agora só 8 estrangeiros podem ser titulares e 3 turcos têm que ser titulares. Antes não era assim e por isso também essa regra já fez os jogadores turcos mais importantes. E neste caso, segundo a minha opinião, quando a situação é assim, poucos jogadores turcos que procuram um novo desafio e preferem ficar na Turquia, sabe? Essa é a realidade do futebol turco. Os jogadores turcos não são tão abertos para jogar na Europa. Quando eles cobram bem na Turquia, não preferem muito. Há poucos jogadores. Você já há pouco falou de jogadores, eu ia perguntar sobre treinadores, porque é menos comum, porque é mais difícil, porque um plantel tem 25 jogadores, é mais fácil, o treinador só tem um e precisa às vezes de despedi-lo para depois de contratar. Mas vimos Vítor Pereira, que saiu do Fenerbahçe, Bruno Pinheiro esteve a negociar com o Besiktas, depois quando saiu Vítor Pereira falou-se de Jorge Jesus para o Fenerbahçe. Sentes que também há um interesse em treinadores portugueses, além do jogador português, que os clubes turcos também já começam a prestar atenção à escola de treinadores portugueses? Não, os treinadores portugueses sempre são respeitados pelos clubes turcos. Ok, há alguns casos que alguns treinadores portugueses vieram para a Turquia e não fizeram tanto sucesso e depois vimos que eles fizeram sucesso nos outros países, mas a chegada de Vítor Pereira, a primeira vez que ele chegou com mais força, com mais moral. E essa temporada que ele chegou, ele não tinha a mesma força, porque a primeira vez que ele estava dirigindo o Fenerbahçe, ele não conseguiu ganhar o título. Então foi decepção pelos adeptos. E quando ele chegou essa temporada, até havia adeptos que não estavam felizes com essa decisão. E por isso os adeptos não tinham tanta paciência com ele, sabe? Mas com certeza o mundo inteiro reconhece que a escola dos treinadores portugueses é muito bom e com certeza os clubes turcos também sempre vão ter interesse nos treinadores portugueses, porque taticamente são muito fortes. O não ter paciência não é só na Turquia, também cá em Portugal, portanto, e acho que é igual em todo lado, Bárbara. Mas, Bárbara, muito obrigado pela tua participação, contributo aqui um conhecimento do mercado da Turquia e com este pormenor que nós falamos aqui, é que fecha mais tarde e, portanto, nós na segunda-feira vamos fechar o mercado, por exemplo, aqui em Portugal.